Hora da Verdade, com o subtenente Dionei, ao vivo e sem cortes. Muito bem, você que nos assiste, mais um programa Hora da Verdade, a vida como ela é, aqui pela TV Engá, a primeira TV web com marketing digital do Paraná. Eu sou o subtenente Dionei, com a credibilidade de quem já tem 30 anos aí no serviço público, a notícia como ela é, os fatos que viraram notícia na nossa grande Maringá e região. Nosso programa tem reportagens policiais, matérias policiais, política, enfim. Cotidiano do dia a dia, né? As coisas do dia a dia, do nosso cotidiano também, nós apresentamos aqui ao vivo, né? A vida como ela é. E hoje nós temos aqui um convidado especial. Hoje nós vamos fazer um bate-papo aqui sobre um assunto que é importante para todas as pessoas, não é? Mas também tem um público específico também, que o Dr. Alden vai explicar já já. Eu gostaria de cumprimentar ele. Dr. Alden, seja bem-vindo aqui ao nosso programa, né? Ele que é de Cuba, né? A origem dele de Cuba, mas ele já está no Brasil há 6 anos, é especialista em cardiologia e também agora em terapias naturais, que ele já vem desenvolvendo há algum tempo. O senhor também escreveu um livro, né, doutor? Bom, na verdade escrevi 3 livros. Escreveu 3 livros já, então nós vamos deixar a pessoa melhor para falar dele, que é ele mesmo, do trabalho que ele vem desenvolvendo. Fique aqui conosco, porque esse assunto é muito importante. Você que tem diabetes, outras doenças também, ele vai falar aqui com propriedade de quem já estuda, de quem já trabalha nessa área. Doutor, fique à vontade para se apresentar para o nosso público aí, tá bom? Nós temos ouvintes aqui do Brasil inteiro, fora do Brasil também pela plataforma e também pelo YouTube, tá? Pela TV e pelo YouTube. Fique à vontade para se apresentar, a casa é sua, viu? Perfeito. Então, primeiramente, para mim é uma honra poder compartilhar com você este espaço. Você é uma pessoa muito querida aqui em Maringá, muito conhecida, e é para mim uma honra poder compartilhar com vocês. Então, como já você falou, meu nome é Alden Quesada. Doutor Quesada para meus pacientes ou professor Quesada. Por quê? Porque eu sou especialista em cardiologia, porém hoje eu trabalho exclusivamente com terapias naturais, ou seja, eu ajudo hoje as pessoas a reverter as doenças conhecidas como incuráveis, a reverter o dano ocasionado por essas doenças para que elas sejam livres de sintomas, sejam livres de riscos, consigam diminuir as doses dos remédios e sejam livres de complicações. E como você falou, nasci em Cuba, mas já hoje sou brasileiro, ok? Já nasceu em Cuba, mas já é brasileiro. Que bom, né? Que legal, doutor. Já tem 2 nacionalidades aí, então, né? É cubano e é brasileiro também. Pois é. Que bom, né? Doutor, explica para nós então um pouco, né, de como funcionam as suas terapias. O senhor fez uma palestra esses dias também para um público, né? Apresentou o seu livro. O senhor ensina os pacientes do senhor com diabetes a evitar complicações agudas da diabetes, que a gente sabe que a diabetes ela tem muitos colaterais, ela tem muitos efeitos, né? Problema na vista, problemas quando a pessoa abre feridas também, outras séries de complicações. Se o senhor quiser, fica à vontade para explicar um pouco de como o senhor conduz o tratamento, como o senhor trata os pacientes do senhor com diabetes. Fica à vontade. Então, vamos lá. Meus últimos 12 anos da prática médica e ajudando pessoas, eu vi que a diabetes mellitus é uma doença que é muito frequente na população e que causa muito dano e causa muitas mortes e causa muito sofrimento. Eu já falei isso em muitas ocasiões, inclusive falei ontem, eu comecei a minha história com a diabetes com 2 primos meus na minha família, que eu vi como eles tiveram complicações, primeiro das pernas, úlcera, tiveram que cortar as pernas, insuficiência dos rins, foram perdendo a visão, enfim, eu vi esse sofrimento da minha família. Logo tive outra experiência com a diabetes mellitus, que fui trabalhando na Amazônia com uma menina de 16 anos que também a gente com diabetes mellitus tipo 1, e essa menina chegou ao meu plantão 2 dias, quase 3 dias sem tomar insulina porque não tinha insulina, e ali nós estabilizamos ela porque chegou com uma complicação, uma temível complicação que é a cetoacidose da pessoa diabética. Estabilizamos ela e ali nós transferimos para o hospital regional, e quando ela chegou lá não recebeu a atenção médica necessária e morreu em aquele hospital. São histórias que eu faço no meu livro, na introdução do meu livro, para as pessoas entenderem qual é que é a minha história, por que hoje eu sou especialista em diabetes mellitus, porque além de ser cardiologista, por que eu trabalho com as terapias naturais para ajudar as pessoas diabéticas, e é pelo sofrimento que eu vi
ao longo de tantos anos trabalhando com essas pessoas. Ali eu vi que as pessoas diabéticas, quando recebem o diagnóstico, geralmente começam tomando um remédio e logo passam para 2, para 3, 4, aí vem hipertensão arterial, aí vem obesidade, colesterol elevado, hipertrigliceridemia, ácido úrico com gota, perda da visão. Então eles começam com um diagnóstico e logo aparecem muitos outros diagnósticos que vão piorando a qualidade de vida dessa pessoa. Ou seja, ela começa a pensar, não, eu sou um sintoma, eu sou diabético, mas ela vê como sua vida vai sendo ceifada pouco a pouco, cada dia que passa. Caem bastidores nas pernas, impotência sexual, queda do cabelo, noites sem dormir pelas preocupações. Então, eu falei, o que eu posso fazer para ajudar essas pessoas a reverter todo esse dano e que elas consigam ter uma vida saudável, uma vida plena, sem tanto esforço e sem a necessidade de tomar tantos remédios. Entendi. Aí foi que eu comecei a aprofundar nas pesquisas científicas de meu pai. Meu pai foi médico também, foi um pesquisador científico, e logo também aconteceu, é uma história bem linda porque ele foi médico e logo também virou um mestre em terapias naturais, e eu comecei de novo a estudar as terapias naturais que ele fazia, os protocolos que ele fazia, porque eu via como muitas pessoas procuravam ele para quê? Para reverter as doenças. Muitas pessoas ainda na minha casa ligando para ele, chamando ele. Eu chegava na clínica dele e eram filas intermináveis de pessoas querendo reverter o dano das doenças. E aí comecei a aprofundar de novo em todas essas terapias. E ali, além de aprofundar, aperfeiçoei com os novos descobrimentos, os novos avanços, as pesquisas científicas dos jornais mais conhecidos do mundo, como PubMed, que é a Biblioteca Médica dos Estados Unidos. Aí comecei a fazer estudos sobre que terapias naturais, sobre qual fitoterapêutico, sobre quais combinações certas de alimentos ajudavam a este tipo de pessoa a revertir o dano. E aí foi que criei meu próprio tratamento. Entendi. Que é conhecido hoje como protocolo AQS, que existem vários protocolos. Então, esse livro que a gente lançou agora, que é Diabetes Mellitus, o fim das complicações, ele é específico para evitar as complicações agudas da diabetes mellitus. Por quê? Porque talvez você não saiba, mas no Brasil existem mais de 13 milhões de pessoas com diagnóstico de diabetes mellitus. É muita gente, muita pessoa. Então, em qual família não tem uma pessoa diabética? Quase toda a família tem uma pessoa diabética. E ali, pero pior que isso, no Brasil está estimado que morrem mais de 130.000 pessoas por ano por conta das complicações agudas da diabetes mellitus e que em muitos casos poderiam ser evitáveis. Entendi. Então, o que está acontecendo aí? Tem um problema grande de saúde ali, porque essa pessoa que está hoje aqui conosco amanhã não está, por conta de uma complicação aguda que poderia ser evitável. Então, eu comecei e continuo aprofundando, e esse foi o primeiro livro que eu fiz, Diabetes Mellitus, o fim das complicações, que é com simples terapias naturais, com simples protocolos naturais, que a pessoa faz rapidamente em sua casa para baixar rapidamente os níveis de glicemia, sem sair de sua casa, sem necessidade de remédio, sem efeitos adversos, 100% eficaz e livre de complicações. Então, esse foi o primeiro livro que eu escrevi e que, dito seja de passo, é o livro que mais vidas salva no mundo. Hoje eu tenho a maior comunidade de pessoas diabéticas livres de riscos e complicações da América Latina. Porque são pessoas que fazem o meu método. Esse método é pouco conhecido no Brasil. Então, pessoas como você estão dando o espaço para que este método seja mais conhecido no Brasil. Por quê? Porque a maioria dos meus pacientes são da América Latina. A gente já tem pacientes em mais de 70 países da América Latina. Então, para que você entenda. E eu recebo depoimentos todos os dias, que eu queria passar aqui, queria compartilhar os depoimentos das pessoas. Que eu recebo todos os dias centenas de depoimentos de pessoas me agradecendo. ¿Por quê? Porque tinham 400, 500, 600 miligramos por decilitro de glicemia, e aplicando o meu método rapidamente, em menos de 3, 4 horas, já essa glicemia estava controlada. Imagina a felicidade de uma pessoa que tem que tomar uma glifage, tem que tomar 2, tem que tomar glicacerida, exato, tem que tomar um monte de remédio, e de repente chega e descobre que no conforto de seu hogar, na sua casa, ela pode fazer um tratamento rápido com alguma mistura de supernutrientes e consegue controlar a glicemia rapidamente. Imagina a felicidade dessa pessoa. Então, essa é a minha missão de vida, esse é o meu trabalho hoje, ajudar as pessoas diabéticas. Trato outras doenças? Sim. Trato outras doenças, obesidade, hipertensão arterial, artrite reumatoide, fibromialgia, mas hoje minha missão de vida é ajudar as pessoas diabéticas. Que bom, doutor. Parabéns por essa, essa missão que o senhor tem, porque a gente percebe, na fala do senhor que o senhor tem muito conhecimento de causa. E fala um pouco então, doutor,
O senhor falou aqui que o senhor tem pessoas aí na América Latina, pacientes esparramados aí, contentes com o resultado, né? Muito. Esparramados em diversos países, né? Fala assim, um pouco para a gente da faixa etária, se tem muita coisa a ver ou não, dos pacientes do senhor, que procuram o senhor. Faixa etária, tem muita coisa a ver, porque a gente sabe que a diabetes, ela atinge criança, ela atinge... Exatamente. Todos São vários tipos de diabetes, exatamente isso. Vários tipos de diabetes. São vários tipos de diabetes. Aí tem a diabetes tipo 1, que é a diabetes mais ou seja, que aparece nas crianças, que tem a ver com um componente imunológico. Está a diabetes tipo 2, diabetes mellito tipo 2, que é a diabetes do adulto, que é a que eu trato. Está a diabetes da gestação e está outros tipos de diabetes relacionados com alterações genéticas. Então, hoje, eu trato pessoas com diabetes mellitus tipo 2 e meu protocolo também eu posso fazer a pessoa com diabetes tipo 1. Só que existe uma diferença entre a diabetes tipo 2 e a tipo 1. Na tipo 2, a gente consegue revertir o dano. E a tipo 1, a pessoa consegue baixar os níveis de glicemia e consegue também evitar as complicações agudas. Já na tipo 2, a gente consegue ir além, além do controle. Ou seja, a gente já consegue revertir o dano, revertir os sintomas, baixar ou até eliminar as doses dos remédios, que isso é muito importante. E a pessoa vira uma espécie de seu próprio terapeuta, porque a pessoa sabe o que tem que fazer desde que acorda até que deita para manter uma glicemia sempre abaixo de 100 miligramas por decilitro, sem fazer muito esforço. É algo maravilhoso. Então, falando assim um pouco do paciente. Bom, eu falei, são muitos pacientes por mundo todo, só que tem casos especiais. Por quê? Porque a maioria das pessoas me procuram quando já perderam a fé. Quando a pessoa já está ali... Né? Quando já está numa complicação, insuficiência do rins, quando tem uma cardiopatia isquêmica, quando tem uma úlcera que não consegue fechar. Tipo assim, é que a pessoa chega até onde estou eu. E aí fala, tem um doutor, tem um professor que é especialista em terapias naturais que ajudou a fulano, e então é que a pessoa entra em contato comigo. Então, se você olha meu WhatsApp, você vai ver que a pessoa já chega com úlcera nas pernas, fazendo hemodiálise, sabe? Então, se você assiste no meu canal do YouTube, vai ver muitos depoimentos. Vai ver muitos depoimentos de pessoas com úlcera nas pernas. É muito difícil porque já é assim. É tipo, você vai ficar com essa úlcera, não tem mais nada que fazer. Esse é um diagnóstico. Exatamente, faça curativo, vai lá, evite que tenha que a úlcera fique infectada, que exatamente fique infectada. E se a úlcera fica infectada e a infecção avança, bom, temos que cortar a perna. Bom, eu hoje, graças a Deus, já salvei muitas pernas de muitas pessoas. Está documentado, pessoas em úlcera, e o melhor de tudo, em menos de 21 dias. Menos de 21 dias. A pessoa consegue já, em 7 dias a pessoa consegue ver a evolução da úlcera, e em menos de 21 dias essa úlcera quase pode estar, dependendo do tamanho da úlcera e do grau de compromisso, né? Sim, claro. Mas, por exemplo, eu lembro sempre a história de Maristela Marquesi. Maristela Marquesi é uma senhora que entrou em contato comigo. ¿Por quê? Porque ela não conseguia dormir de tantas dores. A perna era assim, aquele sofrimento, cheia de úlcera com pus. Então ela falava assim, já não sei o que fazer, eu gasto dinheiro em médico, eu gasto dinheiro em remédio, não resolvo nada. Minha filha já falou que ela não consegue já nada que fazer, porque me levou a todos os lugares. Eu estou tomando quase 80 unidades de insulina por dia, entre insulina rápida e insulina lenta, cheia de remédios, não posso nem sair da minha cadeira. Enfim, uma história bem triste que está, como falei, no meu canal de YouTube. E aí, vida bem ruim já. Exatamente, é assim que eu falo. A pessoa vive para ter saúde e para ter qualidade de vida. Sim. Então, uma pessoa sem qualidade de vida, sem sofrendo o tempo todo, com dores o tempo todo, sem se poder movimentar da cadeira, isso é estímulo. Exatamente. Então, ele entrou em contato comigo e eu falei, se a senhora faz o que eu indico, eu garanto que a gente consiga melhorar sua perna. Olha. Bom, os resultados foram maravilhosos. Ela fechou a úlcera da perna. A insulina, que ela tomava, toda a insulina rápida, ela deixou de tomar e ficou só com glifage. Toda a insulina, suspendeu toda a insulina, baixou 12 kg de peso corporal. E outra pessoa, então, ela hoje me chama de seu anjo. Ela hoje me escreve, todos os dias, todos os dias de manhã, ela me manda uma mensagem de voz, ou alguma coisa, ela me fala todos os dias, meu anjo. Por quê? Porque ela já tinha perdido a fé, exatamente. Como outra história de outro paciente que tive em São Paulo,
Também que tinham já cortado os dedos dos pés, não conseguia caminhar nem 20 metros. O jovem, 50 e pouco anos, operado com revascularização do coração, tomando quase 60 unidades de insulina por dia, mais outro remédio. E quando começou o tratamento comigo, que a gente aplicou as terapias naturais, bom, em 21 dias caminhava quase 300, 400 metros, já não tinha dores. Ele, como falei, ele não conseguia nem apoiar o pé porque já tinha cortado os dedos do pé. Então ele conseguia caminhar, não tinha dor, não tinha falta de ar, conseguiu eliminar todas as unidades de insulina. Então a evolução é muito maravilhosa do paciente quando ele se compromete com a saúde, porque isso é importante. O desejo de cura, a participação dele é exatamente, o tratamento. Exatamente. O desejo de cura tem que vir do paciente. Eu sou o guia que mostra o caminho do que tem que fazer, mas o desejo de cura tem que vir da pessoa. Se a pessoa está comprometida com a saúde, ele vai conseguir. Com certeza, é maravilhoso. Que legal. Eu ajudo muitas pessoas, doutor, só para fazer um parênteses aqui e um paralelo. Eu ajudo muitas pessoas eu encaminho pessoas para fazer tratamento com a dependência química. Gente que sofre com a droga, eu já ajudei muita gente. E a mesma coisa que a gente fala, o tratamento ele vai depender da sua participação. Né? No caso dessa terapia do senhor também, o paciente é a pessoa principal no contexto, né? O senhor é o guia que vai orientá-lo. Mas as pessoas já estão mandando pergunta aqui para nós. Que bom. Sim, já tem pergunta aqui. A pessoa quer saber qual que é o segredo. Vamos lá. No tratamento, qual que é o segredo, né? Que mantém essas pessoas... A pessoa está dizendo aqui que tem sintoma de cansaço. Qual que é o segredo que eles fazem, que eles podem fazer em casa? Já tem gente perguntando aqui também como que vai encontrar o senhor. Né? Depois o senhor vai deixar aqui o contato para a gente. Vamos deixar. Mas fala um pouco então, qual que o senhor pode falar disso, né? Eu posso falar porque o pior é que ninguém fala disso. Ou seja, são coisas muito simples, só que ninguém fala disso. Vamos lá. O segredo para revertir os sintomas, para evitar as complicações, está uma coisa que se chama desintoxicar o corpo. Só que a maioria das pessoas entendem o corpo como uma fração. Por exemplo, vamos fazer desintoxicação do fígado. Acabou. Vamos fazer modulação intestinal. Acabou. Não, o corpo é tudo. O corpo tem um funcionamento integral. Então, você não pode fazer uma desintoxicação do fígado e pensar que já você... que é melhor fazer uma desintoxicação do fígado que não fazer nada, eu concordo. Só que não é só o fígado, é fígado, intestino, pulmões, coração, cérebro, rins, artérias, nervos. Então o corpo funciona como um todo. E o segredo é entender que o corpo funciona como um todo. A minha formação como cardiologista, você sabe que o coração mexe com todo o corpo, mexe com o cérebro, mexe com os pulmões, mexe com o rim, mexe com tudo, entendeu? Então, essa visão que eu ganhei como especialista em cardiologia é a que me permitiu entender que a maioria das pessoas fraccionam o corpo. E não estou falando mal dos meus colegas, estou falando que essa é a visão de cada... Exatamente, essa é a visão da pessoa. Por exemplo, o acupunturista só faz acupuntura, quem faz macrobiótica só faz macrobiótica, quem coloca ventosa só coloca ventosa. Só que se você consegue ativar, entender o corpo como um todo e você consegue misturar várias terapias naturais, você consegue forçar o corpo a reverter o dano. E isso inclui alimentação, inclui fitoterapêutico, inclui protocolos avançados de desintoxicação, ou seja, é a mistura de várias terapias. E agora só para falar um pouquinho da alimentação, porque fala, a diabetes mellitus é alimentação, tá certo, mas tem 3 princípios fundamentais. Quais são os 3 princípios de alimentação? Primeiro, o alimento certo, ou seja, não adianta nada a gente comer o alimento errado. Por exemplo, tem muitos nutricionistas que falam, pode comer pizza, mas só uma pequena quantidade, pode comer um pastel, só pequena quantidade, pode comer uma bolacha, mas só pequena quantidade. Então, esse não é o caminho. O caminho é o alimento certo, no horário certo, na combinação certa. Na quantidade certa. Não, sobretudo na combinação. Sobretudo, por exemplo, esse princípio do senhor. Agora que você falou na quantidade, no meu método, a pessoa não tem restrição de quantidade. Já tá vendo? Não tem. Ou seja, ela não fala assim, eu só tenho que comer 1.500 quilocalorias. E 1.500 quilocalorias são 100 gramas de arroz. Não. Isso não é uma alimentação natural. Uma alimentação natural é aquela que você pode comer tudo que você quiser até se sentir satisfeito. Certo. E mesmo você comendo tudo que você quiser, ele vai acelerar ainda mais o processo de regeneração dos tecidos. Ou seja, ele vai acelerar ainda mais o processo de desintoxicação do corpo. Que legal. Então, é um princípio fundamental.
alimento certo, na combinação certa, nos horários certos. Se uma pessoa te fala, não, tu só pode comer uma quantidade tal do alimento, já esse não é um alimento, não é bom. Entendi. Por quê? Porque já tem porque tem que restringir uma coisa que é boa. Que legal, então, doutor, é verdade. Mas lembrando sempre que até se sentir satisfeito. Ou seja, não é aquela pessoa que quer, como falamos aqui, encher o bucho. Não é isso. É até se sentir satisfazer. E se você come esse alimento e ele não provoca aumento de glicemia e ele não provoca que você fique passando mal, então esse é um alimento certo. Combinação é certa, no horário certo, com um alimento certo. Esse é o segredo da alimentação saudável e esse é o segredo da desintoxicação corporal. É claro, meu método não é baseado só na alimentação. Como eu falei, ele tem fitoterapêuticos, entendendo o ritmo do corpo e tem protocolos avançados de desintoxicação. Por quê? Porque é outra coisa que é maravilhoso. Deus criou o corpo como uma máquina perfeita. Uma máquina perfeita. Você coincide comigo? Que Sim, com certeza. Perfeito. Com então, certeza. essa máquina tem 4 mecanismos de eliminação. Ou seja, nós sabemos que o corpo é agredido o tempo todo por substâncias tóxicas. O tempo todo. Certo. Desde a poluição do ar, o que comemos, o que escutamos, tudo. Entendi. Mas o corpo não tem 4 mecanismos de eliminação para eliminar todas essas substâncias tóxicas. E quais são esses mecanismos de eliminação? A pele, que é o mecanismo de eliminação mais grande, através do suor. Certo. Os rins, que vão a fabricar a urina. O fígado e o intestino para eliminar o cocô. Certo. E, que coisa? Os pulmões, para eliminar o CO2. O CO2, que é um gás muito tóxico. Certo. Então, quando o corpo humano tem esses 4 mecanismos de eliminação trabalhando do jeito certo e não são sobrepassados por toxinas, a gente consegue manter um equilíbrio, a gente consegue manter um estado de saúde. Então, quando é que aparece a doença? Quando esses mecanismos de eliminação já não conseguem eliminar todas as toxinas. Entendi. Que são várias. Entendi, várias. Porque a pessoa fala, não, eu estou controlando a glicemia e tudo está bem. Mas espera aí, a glicemia é o que provocou a glucosa, é o que provocou a diabetes, ou a glucosa é elevada é resultado da diabetes? E o que está acontecendo aí? Não, a glucosa elevada é resultado da diabetes. Não foi o que provocou a diabetes mellitus. Ele é o resultado. Exatamente. Não é a causa, não é a causa. Então, existem substâncias tóxicas que foram as que provocaram que a glicemia ficara elevada. Entendeu? Então, esses são processos que a gente tem que ir entendendo, que a gente, que eu ensino para meus pacientes. Ou seja, meus pacientes, como eu falei, eles viram seus próprios terapeutas, porque eles conseguem entender como que funciona o corpo, em que momento e qual é o horário perfeito para cada tipo de terapia, quais são, como ativar os mecanismos de eliminação, e esse é o famoso segredo. O senhor, cada paciente, o senhor vai fazer um diagnóstico e aplicar a sua terapia, e o paciente vai fazer em casa. Então o senhor já falou que tem os fitoterápicos, ele vai complementar, exatamente, com os remédios naturais, é isso? Exatamente. Para a gente traduzir para uma mais simples para o povo entender. O fitoterápico é um remédio natural. São coisas naturais. Encontro tudo no Brasil, isso, doutor? Tudo, no mercado, esquina da casa. Em qualquer mercado encontra, só que tem que saber como combinar do jeito certo, no horário certo, para estimular o corpo. E uma coisa que você falou é que eu não faço diagnóstico. Ou seja, entendi. O diagnóstico quem faz é o médico. A pessoa já chega com diagnóstico. Ele já chega lá, tem diabetes, tipo 2. Exatamente. Assim, por exemplo, eu atendi uma paciente ontem, que ela chegou com obesidade, com diabetes mellitus, com hipertensão e com insuficiência dos rins grau 1. Mas eu não fui quem fez o diagnóstico. Já o médico foi quem fez todo o diagnóstico. Ela chegou com os exames, com o laudo médico, e então aí eu entendo o que tenho que fazer para reverter todo esse dano. Mas o diagnóstico é o médico. É claro, eu como cardiologista, eu entendo a parte, entendeu? Eu entendo, mas não é minha função fazer diagnóstico. Entendi. O médico faz o diagnóstico, o senhor aplica o tratamento do senhor. Exatamente. Doutor, muitas pessoas têm procurado o senhor com a questão da obesidade, que a gente sabe que hoje, não só no Brasil, no mundo, mas no Brasil a gente sabe que está crescendo. A questão da obesidade, ela é crescente no Brasil, por conta do estresse, por conta da correria do dia a dia, a pessoa come fora, a pessoa come alimentos não indicados, né, e exagera. A gente vê crianças hoje obesas porque os pais deixam a criança se alimentar do jeito que quer, porque está na correria. Problemas sociais, diversas situações envolvendo essa questão. Muitas pessoas têm procurado o senhor, além da diabetes, também na questão
A gente sabe também que a pessoa com muita obesidade já tem uma tendência também até diabetes. Para diabetes, né? A Exatamente. gente sabe disso também. Muitas pessoas têm procurado o senhor exclusivamente para perder peso. Muitas. Por exemplo, eu, além do programa da diabetes, eu criei um programa que se chama Mulher Magra e Saudável. Olha que legal. Eu vou indicar os pacientes para o senhor também procurar. Se chama assim. As pessoas perguntam, né? Exatamente. Ele se chama Mulher Magra e Saudável. Ele serve tanto para homens como para mulheres. Mas como frequentemente me preocupava mais mulheres, e a mulher quem... Ela é mais vaidosa. Exatamente, quem quer ser... Eu não ligo muito, Exatamente. O homem tá aí, faz academia, faz... Eu ligo, né? Isso aí. Então, eu criei esse programa que se chama Mulher Magra e Saudável. Que legal. Nesse programa, eu garanto que a mulher vai perder entre 12 e 14 quilogramas em 30 dias sem passar fome e sem fazer academia. Poxa vida, hein? E esse é um resultado que eu garanto. Como eu sempre falo, se a pessoa se compromete e faz tudo o que tem que fazer. Então, ela pode perder entre 8 e 14 quilogramas em 30 dias sem passar fome e sem necessidade de fazer academia. E nesse sentido, por exemplo, eu lembrei de uma paciente que ela não conseguia emagrecer com nada, com absolutamente nada. É outro depoimento que também está no meu canal de YouTube, que podem procurar lá. Certo. Supostamente não. O diagnóstico de que ela não conseguia emagrecer por nada é por transtorno dos hormônios e por hipotiroidismo. Então, o endócrino e o nutricionista falava, não, você já tem um problema de hormônio, você não consegue emagrecer, você vai estar sempre assim. Então, ela tinha muito conflito. Tinha 2 conflitos fundamentais. Primeiro, de autoestima. Ela não se aceitava a sua figura porque estava passadinha de peso. O diagnóstico. Exatamente. E segundo, de energia. Energia. Ela chegava na sua casa, ela tem um filho. Ela chegava na sua casa e o filho queria brincar com ela. Ela chegava sem energia nenhuma. Ela é professora. Então, chegava... do trabalho, chegava na sua casa esgotada, não, o filho, vamos brincar, vamos fazer, e ela não conseguia fazer absolutamente nada. E ali, quando ela começou a fazer o programa comigo, que tem uma duração de 4 semanas, 30 dias, e aí a gente tem objetivos por semana. Certo. Já na terceira semana a gente tem um objetivo que se chama assim, alta performance, onde a pessoa já começa já tipo a decolar. As primeiras 2 semanas são desintoxicação geral, desintoxicação do fígado, e terceira semana é conhecida como alta performance. Ela me enviava fotos todos os dias com o filho fazendo caminhada, o filho na bike, acompanhando ela e ela fazendo caminhada. Coisa que eu falei, você faz caminhada se você quiser, não tem necessidade. Certo. E ela falava, Alden, eu tenho tanta energia já, eu recuperei tanta energia que eu preciso sair da minha casa e gastar essa energia, senão não consigo, porque falava assim, eu fico elétrica, ou seja, é como se meu corpo, como se tudo fosse outra coisa. Depois que ela conseguiu desintoxicar o corpo, desintoxicar o fígado, então eu fiquei muito feliz, porque já não só era emagrecimento, era harmonia familiar. Qualidade de vida. Exatamente. Como ela tomou a decisão de fazer o processo comigo, e como isso modificou toda sua vida. Já era com a criança, já estava com seu filho, já estava fazendo coisas com seu filho, já planejava atividade, já se sentia muito mais linda, com mais autoestima na frente do espelho. Então, são evoluções muito lindas que acontecem com o processo de emagrecimento. Me mandaram uma pergunta aqui. A pessoa está dizendo assim, doutor, não tenho diabetes, mas eu sinto que é cansaço, falta de vontade de fazer as coisas, e eu não tenho diabetes, mas o senhor indica eu fazer um tratamento com o senhor para desintoxicar meu corpo? O senhor indica? Vamos lá. A pessoa não tem diabetes, só que ela quer ela acha que ela tem que fazer uma desintoxicação, porque já não tem doença não, ela está falando aqui. É indicado? Sim, vamos lá. Eu acredito, eu acredito que todas as pessoas, pelo menos uma vez por ano, precisam fazer uma desintoxicação do corpo de 30 dias. Olha que legal. Porque 30 dias dura? 30 dias, mínimo. Por quê? Porque existe uma coisa que se chama idade biológica. Ou seja, a maioria das pessoas não sabem que nós temos 2 idades. Uma idade cronológica, que é o dia que eu nasci até hoje. Certo. E unidade biológica, que quão velho está meu corpo por dentro.
São duas coisas diferentes. Que vai depender de muitas coisas. Exatamente. E é por isso que você vê uma pessoa e você fala, nossa, essa pessoa parece que tem 60 anos. E quando você fala com ela, tem 40. Exato. Por quê? Porque ali a idade biológica não está batendo. Não está com a idade cronológica. Exatamente. Ela está muito avançada. Então, e a idade biológica começa por dentro da pessoa. Ela de muitos hábitos, né? Exatamente. No passado, exatamente. Então, mas aí, quem que hoje faz uma a vida é rápida, a vida é corrida, é todo fast food, comida rápida, churrasco, é a cervejinha do final de semana, é o refrigerante. Todo dia cerveja. Bom, aí tá. É o refrigerante e o sorvete para a mulherada que tem que comer antes de dormir. Então, Certo. tudo isso influi na intoxicação, tudo isso influi na energia, tudo isso influi na performance da pessoa. Tá? Eu sim recomendo que todas as pessoas deveriam fazer pelo menos uma vez por ano, 30 dias de um processo de desintoxicação, que não significa passar fome, significa estimular o corpo a eliminar todas as toxinas que estão acumuladas no fígado, no intestino, no cérebro. Ela até desenvolve esse hábito, um hábito melhor. Claro, porque ela vai se sentir melhor. Exatamente, ela cria novos padrões de comportamento. Nós temos que entender que as doenças começam aqui no pensamento. Todas as doenças, sobretudo as crônicas, né? Começam no pensamento, porque o pensamento gera uma ação. Isso. E as ações, nós, na frente das nossas ações, tem dois caminhos, ou construir doença ou construir saúde. Então, tudo que eu faço cada dia, ela que vai me levar? Me vai levar a construir saúde ou vai me levar a construir doença? Se eu acordo, vou lá e meu café da manhã é café com leite e pão com margarina ou com manteiga e qualquer coisa assim, com muita doce, e meia manhã é a coxinha, outra coisa, não sei o que mais, e o almoço é tudo cheio de gordura, não sei o que mais. Eu estou fazendo ações que estão construindo a minha doença. E não sou eu que falo, já falamos, quantas pessoas diabéticas tem no Brasil? Acima de 13 milhões de pessoas diabéticas. Mas se você fala diabética, hipertensão arterial, obesidade, quantos milhões de pessoas? Para somar, já dá 3 vezes mais disso, talvez. Então, e por que acontece isso? Porque a pessoa está construindo, a sua doença. Ah, mas meu pai e minha mãe tinham hipertensão e diabetes mellitus e eu, por isso, eu vou ser uma pessoa diabética. Não. A carga genética influi, mas não determina. Não determina, exatamente. Isso é importante. A carga genética influi, porém não determina. O que determina se você vai desenvolver uma doença ou não é seu estilo de vida. São suas ações todos os dias para construir ou saúde ou construir doença. Então, eu recomendo que pode fazer sim. Que legal, doutor. Muito bom, hein? Olha só. Existe algum caso de algum paciente, né, do senhor que conseguiu reverter de maneira eficaz algum problema do sintoma causado? O senhor já respondeu, né? De quanto tempo é possível ver os primeiros resultados no tratamento? O senhor já falou ali de 2 semanas para frente? Com certeza. Vamos lá. Isso está estruturado bem no meu livro e no meu tratamento. E é algo que eu explico para meus pacientes. Vamos lá. Em 24 horas, controle da glicemia. Já, 24 horas, controle total da glicemia. Certo. Em até 3 dias já podemos começar a baixar as doses dos remédios com acompanhamento do doutor. Ou seja, eu não vou para baixa a dose de remédio, tira isso, não. Exatamente. Mas aí eu indico que essa pessoa tem que fazer os 4 controles da glicemia por dia, como está indicado, e ali, quando ela vê o nível de glicemia, o valor da glicemia, ela consegue saber, peraí, o valor da glicemia está baixo ou está em rango normal. Podemos baixar a dose do remédio e ver o que acontece. Então, 24 horas, controle da glicemia absoluto. Em até 3 dias, já a pessoa começa a baixar a dose dos remédios. Em menos de 7 dias, já os sintomas são mínimos ou quase que desaparecem. Puxa vida, que bom, hein, doutor? Mínimos ou quase desaparecem. Ou seja, qual é o sintoma mais frequente que eu vejo nas pessoas diabéticas? São 2, na verdade. Dores e cãibras nas pernas e insônia. São 2 coisas muito frequentes. Eu não consigo dormir de preocupações, passo a noite inteira pensando o que vai acontecer, o que é a minha vida, para lá, para cá, tenho que tomar Rivotril, aquilo é terrível. E dores e cãibras nas pernas. A pessoa também fala que vai muitas vezes no banheiro, porém, dores e cãibras nas pernas e insônia são muito frequentes. Bom, em menos de 7 dias... São sintomas, exatamente. Em menos de 7 e queixa que referem aos pacientes. Então, em menos de 7 dias, a gente consegue vencer isso. Já coisas mais complicadas como úlcera, insuficiência dos rins, vai depender também do grau de insuficiência dos rins. Se está grau 4 é mais difícil, é outra história. Mas grau 1
tranquilo. Consegue Colesterol e triglicérido elevado, tranquilo. Ácido úrico e gota, sintoma de ácido úrico e gota, tranquilo, menos de 7 dias. E então, em 21 dias, já a pessoa está em outro nível, como eu falo, em outro nível de jogo. Já ela está na sua alta performance, porque já em 21 dias ela perdeu pelo menos 6 kg de peso corporal. Pelo menos. Pelo menos. Já eliminou 6 kg de peso corporal. Tem pessoas diabéticas que falam, bom, eu estou magra, eu perdi muito peso, eu não quero perder mais. O corpo humano é muito inteligente. O que significa isso? O corpo humano entende que se você precisa perder peso, ele vai perder peso. E se você precisa ganhar ou manter peso, ele vai ganhar ou manter o peso. Então, não é aquela coisa que com o método você vai ficar mais magra e tipo assim, não. Depende de seu corpo, o estado em que você está. Então, é assim, 24 horas controle absoluto da glicemia como método. Em menos de 3 dias podemos já começar a baixar as doses dos remédios. Em 7 dias já os sintomas são eliminados ou mínimos. E já também a pessoa já consegue continuar baixando a dose dos remédios. E em 21 dias a pessoa já eliminou o peso. Quase, se tem alguma complicação, já essa complicação é mínima. Ou seja, já está, tipo, revertiu o dano. E com certeza, com acompanhamento médico, ela consegue baixar ou ficar com doses mínimas de remédio. Muito bom, doutor. E parabéns mais uma vez pelo esse método, né, que o senhor tem. Que o senhor desenvolveu, né, o tratamento, o protocolo próprio do senhor, baseado naquilo que o senhor disse, né? Exatamente. O pai do senhor e a própria medicina, né? Não, exatamente, pesquisa científica, ou seja, pesquisa científica. O que eu fiz foi procurar as coisas que mais funcionavam no mundo e colocar de um jeito que a pessoa saiba o que tem que fazer o dia todo para revertir o dano. Ou seja, na verdade, o que eu fiz foi harmonizar as pesquisas científicas, aprofundar o que estava feito aqui, o que estava feito lá, e unir isso e falar, peraí, como funciona o corpo humano? Quais são os horários de eliminação? Quais são os horários de ingestão? Quais são os horários de desintoxicação? Bom, então, aqui o perfeito é isso aqui. E ir testando, ou seja, eu fui testando com meus pacientes para ver se o método funcionava ou não, porque é assim, você não pode pensar que uma coisa que você crie, já criou perfeito, não. Começou testando algumas coisas e logo fomos encaixando várias coisas até que a gente criou um método 100% eficaz. Hoje, os 100% dos meus pacientes, eu falo assim, se você faz o que eu indico, você pode ter a certeza que você vai ter o que você quer. Simples assim. Entendi. Doutor, por ser coisas naturais, remédios que o senhor falou que a gente encontra facilmente, não é um tratamento caro, então? Não, tudo o contrário. Então, essa é outra história mais. As pessoas pensam que tudo que é bom é caro. E eu concordo até certo ponto. Sim. Até certo ponto eu concordo. Só que, por exemplo, no meu tratamento inclui algumas coisas japonesas. Algumas algas, alguns cogumelos. Só que não é caro. Você vai ao mercado e um cogumelo pode custar, uma bolsinha de cogumelo pode custar 25, 30 reais. Isso. Mas as outras coisas a pessoa consegue achar em qualquer lugar, em qualquer espaço de natural, consegue, qualquer loja natural, no mercado da esquina da sua casa, consegue achar. Então, não são coisas caras, não. O livro do senhor fala tudo isso, desse bom, o primeiro livro, sim, Diabetes Mellitus, o fim das complicações. Esse fala o passo a passo para baixar rápido o nível de glicemia. O segundo, que é o fim da Diabetes Mellitus, e aí eu ensino como revertir o dano, como revertir os sintomas, como baixar as doses dos remédios. É outro nível, já, exatamente, porque está estruturado assim, pensa comigo. A pessoa diabética tem dois momentos, complicações agudas, acidente vascular encefálico, infarto agudo, hiperglicemia, sabe, complicações, e tem complicações crônicas. Então, o mesmo método que para as complicações agudas não pode ser o mesmo método que para as complicações crônicas, precisa mais coisas. Mais coisas, entendi, claro. E aí, agressivo. Exato. Agressivo pode que não seja a palavra, mais completo. Um pouco mais completo. Mais completo, exatamente. Entendi. Exatamente. E então, esses são os dois caminhos fundamentais. Que legal. Evitar as complicações agudas. Vamos supor, uma pessoa diabética, você convida agora, no final de semana, agora, para uma churrascada lá na casa. Essa pessoa vai ir com medo. Porque ela vai falar, nossa, se eu como um churrasco, se eu como um bolinho, se eu tomo uma cerveja, minha glicemia vai... Um doce, minha glicemia vai para cima. Então, aí eu não sei o que vai acontecer. Se eu tenho que tomar remédio ou vou passar mal. Bom, com meu livro, O Fim das Complicações, a pessoa consegue saber o que fazer antes, durante e depois para evitar que esse nível de glicemia, esse pico de glicemia, com coisas simples. Por exemplo, vou dar um spoiler. A pessoa vai
a churrasco com a família, uma confraternização, um aniversário. Ela pode tomar um chá que bloqueia a absorção intestinal de glicemia, de glicemia, não de glucosa. De glicose. Ela pode tomar um chazinho rápido, preparar um chazinho rápido. Ela toma esse chá e esse chá vai bloquear a absorção da glicose. Pronto, já ela, exatamente. Vai evitar. Já é um primeiro passo que ela pode fazer. Logo depois, quando ela está no aniversário, no churrasco, ela tem que ter autocontrole. Então já entra outro nível de show. Aí entra comportamento. O que eu faço para ter autocontrole? Como eu posso hackear meu cérebro para não ter tanta fome, aquela fome incontrolável, né? Aquela compulsão alimentar que quer comer de tudo. Peraí, o que eu posso fazer para petiscar isso, exatamente, beliscar isso aqui e me sentir feliz por isso. Porque aí que está a felicidade. Qual é que é o segredo da felicidade? É fazer aquilo que eu penso. Ou seja, ter harmonia entre o que eu penso e o que eu faço. E isso é o que acontece, por isso a pessoa não consegue dormir. Por quê? Porque a pessoa está pensando em uma coisa que não consegue fazer. Entendi. Então, o segredo da harmonia, ou seja, da felicidade, está em fazer aquilo que eu penso. Então, a pessoa para isso tem que ter ferramenta, tem que se educar, tem que ser treinada. E então, aí a pessoa participou no churrasco, tomou uma cerveja, não conseguiu se controlar, falou, nossa, hoje é o dia de compartilhar com o seu tenente. Quando sai daí, o que ela tem que fazer para que essa glicemia rápido, para reduzir rápido. Então, no livro está também o passo a passo, simples, direto ao ponto do que tem que fazer para baixar rápido, controlar rápido seu nível de glicemia. Exatamente. Não, para a nossa audiência, incrível. Eu deixei o livro no carro, gente. No carro, gente. Não, mas vamos voltar aqui. Depois vamos voltar aqui, eu vou trazer o livro. Será bem-vindo, senhor. Será bem-vindo. E então, para esse dia que a gente volta, vamos preparar uma apresentação de um caso que eu me envio o depoimento para a gente... exatamente, para que não está assistindo, veja, é real, não é mentira. A pessoa consegue, tem resultado. Entende, claro. Doutor, para encontrar o senhor, então, o senhor deixa o contato para nós, para os nossos ouvintes. A gente podia ficar batendo um papão aqui. Infelizmente, o nosso tempo acabou, mas o senhor já está convidado para voltar, viu? Obrigado. Seja bem-vindo para voltar. Vamos fazer uma outra agenda. Eu vou ver a próxima agenda livre que eu tenho. Se o senhor estiver disponível e quiser voltar... aceito o convite. Para continuar falando disso aqui, o senhor será bem-vindo, viu? Porque nós falamos da palestra que eu fiz os dias de agosto, que foi uma palestra maravilhosa, mas isso vamos deixar para o próximo... Então, senhor, eu vou abrir uma agenda para o senhor, a gente vai combinar. Perfeito. Então, como que a pessoa encontra, então, o Dr. Alden, né, para marcar uma consulta, para procurar o tratamento? Eu tenho certeza que depois dessa entrevista aqui, muita gente vai assistir, né? A gente vai compartilhar isso aqui, vou te enviar o link, o senhor pode colocar nos grupos de WhatsApp. É uma notícia, é uma entrevista que o senhor passou aqui. Apesar que não foi muito tempo, o senhor preencheu bem aqui com informação esse tempo, né? Apresentou várias soluções, a gente fica feliz por isso, viu? O nosso programa, a intenção é essa também, é trazer um serviço de utilidade pública, de saúde pública, né, e de bem-estar e qualidade de vida para as pessoas, foi o que o senhor apresentou aqui. Obrigado. Então, o senhor poderia deixar o contato, pode olhar para a câmera lá, fica à vontade. Perfeito, né? Então, vamos lá. Meu contato é Facebook, Dr. Alden Quesada, YouTube, Dr. Alden J. Quesada, e Instagram, dr.Alden Quesada. Vocês me podem encontrar em qualquer desses lugares. Agora bem, quem quiser comprar meu livro, também pode procurar Diabetes Mellitus, o fim das complicações, e está em um sítio que se chama OICLAP, ou para as pessoas de fala hispana, que as pessoas que mais seguidores eu tenho também podem encontrar na Amazon, porque ele também está na Amazon, só que na Amazon é geralmente para as pessoas de outros países, e aqui na OICLAP, que é uma plataforma nacional de Brasil, está meu livro que eles enviam até a porta da sua casa, ou seja, é o livro físico, tá bom? Entendi. Então as pessoas podem achar, podem me encontrar por qualquer desses canais. Ótimo, então, doutor. Muito bem, nossos ouvintes queridos aqui do Hora da Verdade, eu conversei aqui com o Dr. Alden, especialista, né, em tratamento natural, especialista em cardiologia também. Você compartilhe com alguém essa entrevista, né? Isso é um trabalho sensacional que ele faz de devolver a qualidade de vida para as pessoas, evitar situações drásticas ali de amputações. Tem testemunhos ali. O YouTube o senhor deixou? Exatamente, YouTube igual.
Alden J. Quesada. Alden J. Quesada, Doutor, viu, gente? DR Alden J. Quesada, pueden me achar. Y van lá y vean los depoimentos, asistan los depoimentos como este, comentem, se suscrevam no meu canal, porque isso vai incentivar para compartilhar com mais pessoas. Eu já vou sair daqui e já vou inscrever no canal dele. Muito bem, inscrevam-se também no canal dele, inscrevam-se também aqui no nosso canal, nas minhas redes sociais também, Subtenente Dionei, Facebook, Instagram, TikTok, Kawaii e YouTube. Subtenente Dionei, tá bom? Eu espero você lá e seremos amigos para sempre. Doutor, muito obrigado, vamos agendar de novo. Agendado, combinado. Tá para voltar. Perfeito, obrigado, combinado. doutor. Até breve, pessoal, até sexta que vem, se Deus quiser.